não dá pra desistir. Tô aqui no trabalho, todo dia eu tenho prazo pra cumprir. Eu tô com bloqueio, eu vou fazer ali o que eu já sei fazer. Fala, marqueteiro! Estamos aqui hoje com mais um episódio desse podcast que é a voz dos marqueteiros de todo o Brasil. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre copywriter, redação e os desafios desse trabalho, que é sensacional. E vamos combinar, né? Se não tem um copy bem elaborado, as coisas não acontecem. E claro, hoje eu tô aqui com o grande Braga, que é um dos responsáveis pelo tom de voz e todo o copywriter dos clientes da Roy Lab. O Braga, que tem uma trajetória muito forte no futebol, vai contar pra gente os cases de sucesso, inclusive, e é aquele jornalista que conseguiu pegar as habilidades que ele tem e transformar em textos que vão combinar, sensacionais e que geram muito resultado de conversão, inclusive, né, Braga? Que é disso que a gente gosta no marketing. Conta pra gente, Braga, como que tem sido esse desafio de utilizar não só a habilidade jornalística, mas ter essa visão marqueteira para fazer as coisas acontecerem e gerar o ROI que os clientes esperam. Pois é, na Roy a gente vem com esse trabalho focado em resultado, né? Um pouco diferente da vivência que eu tenho no jornalismo, que é mais o conteúdo. Mas eu consegui fazer essa virada de chave legal, assim, com a Roy. Aprendi muito, né? Aqui na Roy a gente tem pessoas muito competentes, então facilita todos os processos, né? É um espírito de união muito grande, né? Então a gente lida com muitas dificuldades dia a dia, bloqueio criativo, alta demanda às vezes, mas a gente trabalha legal, a gente gosta do que a gente faz e a gente consegue passar pelas dificuldades assim juntos, né? É maravilhoso isso, né? Porque o nosso senso de equipe é muito bom e assim, trabalhar na Roy é gostoso demais. Né? E é muito bom a gente sentir isso, conseguir trabalhar com pessoas que a gente gosta, que conseguem, né, entender ali as demandas, os problemas, passa junto pelos BOs e todo mundo se apoia. E quando a gente fala de conteúdo, né, Braga, a gente sabe que existe esse desafio e é muito importante quando o profissional ele consegue agregar, né, todo o conhecimento para fazer textos densos e profundos e ao mesmo tempo como consolidar isso em frases curtas, em frases que convertem e em uma jornada, porque Sim. Aqui na Roy a gente trabalha em inbound marketing. O inbound, ele envolve várias etapas, né, para que o cliente consiga entender a necessidade que ele Sim. tem, se envolver com o conteúdo até chegar nessa jornada de conversão. Então a gente tem a etapa, né, da atração, a qual a gente trabalha com conteúdos que a gente fala que é topo de funil, né? Sim. E aí depois que passa pela essa jornada da atração, tem a parte de envolvimento. Então, a pessoa ela já tem consciência do problema e eu preciso fazer que ela entenda cada vez mais que a solução do meu cliente é o que vai gerar, né, o resultado que ela busca. E depois disso é a parte de conversão, ou seja, a pessoa primeiro foi atraída, ela entendeu que ela tem aquele problema, ela começa a entender que tem consciência disso e na hora dela virar a chavinha e falar, opa, eu quero isso, eu vou comprar ou eu vou adquirir essa prestação de serviço que é o que eu preciso. A gente faz isso para públicos completamente diferentes, né, Braga? Para pessoas diferentes, que a gente fala de público e de persona, mas no fim são pessoas que estão do outro lado. E clientes totalmente diferentes, com necessidades diferentes. Como que você faz para poder vencer esses desafios, virar as chavinhas e escrever e conseguir atingir esse resultado, esse objetivo que cada cliente da Roy tem? Então, o primeiro passo é conhecer o cliente, né? É uma coisa que a gente até comentou, que a gente... Sempre que a gente tá com um cliente novo, a gente estuda tudo dele, tudo do trabalho, do ramo que ele presta serviço. Então, ter esse conhecimento do que o cliente faz, se colocar no lugar dele para saber quem a gente precisa alcançar é muito importante. Acho que é o primeiro passo para a gente entregar o que ele precisa, né? Estudar bastante o conteúdo, estudar concorrentes, que é uma coisa importante. Muitas vezes pode ter um cliente que não se vê tendo um concorrente e a gente descobre que ali tem um concorrente muito forte. Às vezes uma empresa que ele não acha que é um concorrente Então estudar, ver o conteúdo que ele faz, né? Óbvio que não é pra gente copiar o que o outro faz, mas é entender o que os concorrentes falam e ver se a gente tá alinhado ali pra falar, pra citar problemas e soluções que a concorrência tá falando. Então, a partir disso, a gente passa pro principal, né? Que é a produção e que é onde eu gosto, né? Eu adoro escrever, escrevo até fora do trabalho. Acho que é uma... É nato, né? É nato, assim, até brinco, acho que eu nunca comentei com vocês, mas eu nasci pra
pra escrever desde que eu sou criança, eu já tinha isso muito forte. Eu lembro que eu tenho a vivência de trabalhar no jornalismo, com futebol, mas antes disso, quando eu tinha lá 10 anos, comecei a frequentar estádio, eu lembro que teve um ano que eu comecei a escrever no celular, e era aquele celular que abria, bem antigo, escrevia como foi o jogo pra eu poder lembrar depois. Olha só, que incrível. E aí um dia, depois que eu já tava trabalhando com redação, um dia eu parei pra pensar nisso e falei, olha, eu já tinha um indício que eu era pra escrever. Você já tava treinando, né, na verdade, desde sempre, né? E isso mostra por que você consegue ser esse profissional hoje, porque sua experiência ela vem de longa data. Exato. Então, assim, essa virada de chave pra entrar no marketing, pra mim foi muito boa no sentido de... Era um desafio, mas foi um desafio menos complicado por eu ter essa vivência desde sempre de escrever. Então, essa vivência minha no jornalismo, me ajudou muito a escrever sobre coisas que eu não dominava até aparecer esse cliente. Então, hoje a gente tem clientes na Roy de todos os segmentos, né? A gente brinca que um dia a gente tá falando sobre frutas e verduras, do outro dia você tá falando sobre o mundo corporativo bem engessado ali. Então, essas mudanças, né, no dia a dia nosso, ajuda muito a gente a produzir, né? E a gente vai ganhando casca também, né? Porque você vai acostumando a tratar vários assuntos diversos e como, né, trabalhar o cérebro para isso acontecer. E aí, Braga, vamos falar de ferramenta? Vamos. O que você usa para te ajudar, né? Porque assim, a gente tem, né, todo o potencial humano, mas hoje em dia, graças a Deus, a gente tem a ajuda da tecnologia que facilita a nossa vida. Conta pra gente. Primeiro que eu não sei como sobreviviam sem as tecnologias que a gente tem hoje, né? No nosso dia a dia, a gente tem a ajuda de várias ferramentas. Prepara o check aí para vocês listarem as ferramentas que podem auxiliar no trabalho de vocês. E são muitas. E a gente ainda vai descobrir mais. Porque a gente, antes disso, a gente na Roy tem uma troca muito boa de... O Rafa, que é nosso videomaker, às vezes ele me manda uma ferramenta que eu acho que na hora eu não vou precisar, mas um dia, para criar um conteúdo, eu preciso. Então, o principal delas que a gente usa muito, acho que todo mundo da Roy usa muito, é o SEMrush, que é para pesquisar palavras-chave que estão em alta, que a gente vai ter talvez uma disputa menor no Google para ranquear. Então, todos os nossos conteúdos a gente passa por ele pra gente entender bem onde a gente pode chegar. E às vezes, muitos clientes que a gente pega já tinham uma agência antes, e aí eles faziam de uma estratégia, a gente vê uma outra forma de fazer. Oportunidade, que é legal. O ChatGPT chegou para ajudar muito. Eu, como jornalista, eu falo que eu tinha um receio no sentido de achar que aquilo ali não era o que eu estava fazendo. E hoje eu vejo totalmente diferente, muito por causa da Renata, que ela falou assim, olha, vai te ajudar muito a auxiliar. Então, muitas vezes você tem uma ideia e você joga lá, e aí ele te dá um outro ponto de vista que você pode abordar, que é bem legal. Então... E, gente, ChatGPT, né, tem que ser usado com responsabilidade. Totalmente. Eu amo todas as tecnologias. Acompanho tudo que acontece aí nesses lançamentos no mercado. E quando chegou o ChatGPT, eu fui uma das primeiras que se cadastrou para testar. E deu para entender, e fica muito claro para mim. A gente vê isso no dia a dia, né, Braga? Que você precisa ter metodologia para trabalhar com o ChatGPT. Precisa de ter cuidado e responsabilidade. Porque se você julgar o negócio lá, o Léo, as coisas vão acontecer e ele não vai te trazer informações que realmente vai fazer diferença, mas se você usar como método, se você conseguir trazer ali e utilizar todo o potencial da ferramenta, a gente consegue muitos insights e direciona e agiliza muito o trabalho. Então, eu incentivo muito os meninos a usarem ferramentas, sim, a aproveitar, mas usar com propriedade, né, com conhecimento e sempre ficar atento no refino, né, no cuidado, nos ajustes finos, que é isso que faz a diferença, porque o tom humano, gente, não tem nada mais brilhante do que a nossa mente, né? Então a gente consegue usar os dois de uma forma muito legal, né, Braga? Uma coisa que eu pego pra mim, a minha forma de escrita, muitas vezes, eu consigo colocar ela em conteúdos. Então, assim, é uma identidade minha que eu não abro mão. E sempre foi um desafio eu conseguir fazer isso em falar de assuntos diferentes. Uhum. E isso é uma coisa que, ainda bem, não me deixa ser tão dependente do ChatGPT.
Porque ele pode me dar uma ideia maravilhosa, mas eu vou colocar a minha visão, a minha forma de escrever ali. E é o que eu falo muito, assim, nas mesas de marketing. A gente tem um movimento de pessoas que às vezes está começando no marketing ou que não estudou toda a jornada da comunicação, da base, né? E às vezes foi direto só na disciplina de marketing. Não aproveita, não faz um bom uso do conhecimento do que é a comunicação, de como que a gente usa a neurociência, de como que a gente pode, né, de toda a história da comunicação e como as coisas aconteceram e o que já deu certo, o que não deu. E isso às vezes faz as coisas ficarem um pouco rasas. E eu vejo que uma qualidade que a gente consegue desenvolver bem é usar todo esse repertório, esse conhecimento lá da comunicação raiz e fazer a coisa que tá atualizada, né? Para que o cliente tenha o resultado que ele precisa. Porque se você for só lá no rasinho e o ChatGPT, se você deixar ele te leva ao raso, as coisas não vão ter né? Não vão surtir o efeito que a gente espera, né? Isso faz muita diferença. Uma coisa que eu queria saber de você, Braga, porque eu sei, né, gente, eu tô aqui no dia a dia, esse menino produz muito. E aí, o que acontece? É muita informação mesmo, todo dia, muita coisa para trabalhar, muitos temas diversos. E a gente sabe, né, que trabalhando com um monte de assuntos e muita demanda todo dia, quem nunca passou por um bloqueio criativo, né, gente? E aí, Braga, eu queria que você me falasse, o que você faz para lidar com esses bloqueios criativos? Eu busco antecipar o problema, então, raramente eu trabalho com prazos apertados. Então, vamos supor, a gente tem uma entrega para hoje, eu não vou começar ela hoje. Isso eu consigo antecipar muitos problemas. E assim, porque a gente tem bloqueio criativo. E muitas vezes você tá preocupado com outra coisa. Todos nós somos humanos, a gente tem o nosso dia a dia. Você tem sua família, eu tenho minha família. Tem as coisas que eu passo. Então, não dá pra gente achar que a gente é um robô e todos os dias a gente vai ser produtivo. O que eu busco é tentar tirar um tempo de foco. Então, mesmo que eu tô num dia que não tá muito bom, não tô conseguindo ser produtivo, eu falo assim, vou pegar 1 hora do dia, vou ficar mergulhado nisso, e aí tira qualquer coisa, tira o celular de perto, qualquer distração, e a gente vai trabalhando para tentar sair do bloqueio, né? Eu acho que, igual você falou, todo mundo que trabalha com criatividade tem esses bloqueios, e assim, é não se desesperar. Né? A gente, igual eu falei, a gente na Roy, a gente é muito bem organizado com a nossa entrega e a entrega do cliente. Então a nossa entrega interna nunca vai ser no dia que a gente precisa entregar pro cliente. Então eu sou uma pessoa que acorda cedo. Uma coisa que eu brinco que me dá um sentimento muito bom, porque eu gosto de acordar às 5 da manhã. E aí se eu começo a trabalhar às 5, quando o cliente está começando a trabalhar, às vezes é 8 da manhã, 9 horas. Então eu já me sinto na frente. Então, qualquer problema que vai acontecer, qualquer bloqueio, eu já tô sabendo que eu tô adiantado. Com certeza, isso é maravilhoso, né? Eu assisti um seriado no Netflix que chama Abstract, The Art of Design, e um dos protagonistas do seriado, ele fala que ele teve muita dificuldade, porque ele era criativo e às vezes tinha aquele bloqueio, ele achava que a empresa tinha que esperar. O prazo tinha que esperar. E até ele entender que, na verdade, isso não existe, né? Você tá no mercado, você tem que cumprir prazo. Sim. E você precisa desenvolver e desempenhar independente do prazo. Só que, para poder resolver isso como os humanos, e o que ajuda é a se antecipar mesmo, né? Sim. É saber do que você tá fazendo e entender também que tem dia que você vai ter que fazer o que você consegue fazer. Tem dia que a gente entrega 100% da nossa capacidade. Tem dia que a gente vai entregar 10% da nossa capacidade, mas 10% também pode ser muito bom, né? Exato. Se a gente souber fazer, a gente souber do que a gente tá fazendo, e eu acho que isso faz a diferença, né? Tem gente que quando tem um bloqueio, desiste da vida. Cara, não dá pra desistir. Tô aqui no trabalho, todo dia eu tenho prazo pra cumprir. Eu tô com bloqueio, eu vou fazer ali o que eu já sei fazer, né? Exato. E vou fazer bem feito, porque vai surtir o efeito que a gente precisa. E na hora que eu tenho tempo, a gente aprofunda, vai fundo, e você vai conseguindo ajustar e fazer as melhores entregas, né? Exato. E a gente consegue passar muito bem por isso na Roy, porque por ter pessoas que mesmo com funções diferentes são boas em mais de uma coisa. Então, às vezes eu tô com um bloqueio de escrita, eu peço uma ajuda pro Gustavo. Isso. Então, Gustavo, o que você acha disso aqui? Como me ajuda, pelo amor de Deus. Não, e essa questão de trabalhar com pessoas multidisciplinares, né, facilita muito. Quando eu penso em formatar uma equipe, eu sempre penso nisso. Como que eu vou trazer pessoas que têm talentos que se complementam e que conseguem fazer mais de uma coisa? Porque todo mundo tem que saber fazer tudo? Claro que não. Mas às vezes você consegue, quando você é multidisciplinar, você consegue em momentos que você tá com o seu bloqueio no seu job, ajudar o outro em outra coisa e vice-versa, e as coisas vão se complementando.
e a gente consegue evoluir ali as ações que precisa. Sim, isso eu acho muito legal no que a gente faz. Até um exemplo forte disso, a gente teve uma reunião com um cliente outro dia, e aí o cliente chegou num assunto, num tipo de conteúdo que eu tava gostando muito, e eu falei, vou adorar fazer isso. E aí durante a reunião eu e o Gustavo já falando, não, vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer aquilo. Então, ter essa união e ter essas pessoas multidisciplinares pra gente no dia a dia é maravilhoso. Se eu não tô conseguindo fazer, eu peço ajuda pro Gustavo, peço ajuda pro Iago, que é design, pro Rafa, a Renata mesmo, né, a gente tem uma vivência de redação muito parecida, né, óbvio que ela tem uma experiência muito maior que eu, mas falo, Renata, hoje eu não tô conseguindo, pelo menos um parágrafo disso aqui, faz e me manda, que eu já desenvolvo em cima disso. Então a gente vai passando pelas dificuldades, assim, juntos aqui na Roya. Isso aí. Muito bom, Braga, e eu acredito muito nisso. Uma coisa que eu queria, a gente tá chegando já ao fim desse bate-papo, que foi muito gostoso, um tema que eu amo, que você também, né, o que você faz todo dia, mas eu queria que você me contasse um case de sucesso, o que você já fez aí no jornalismo, que rendeu grandes coisas, bons resultados. Olha, como eu trabalhei muito tempo com futebol, assim, eu acho que além de case de sucesso pra mim é reconhecimento. Então, a gente sabe que é um mercado muito competitivo, assim como o marketing, a gente tem diversas pessoas muito bem capacitadas, mas teve uma situação específica, foi curioso, que era um trabalho voluntário e que me deu um reconhecimento muito legal. Eu escrevo para um portal de São Paulo que chamou Contra-Ataque, que é mais focado ali em cultura do futebol, fora do jogo, né, a parte mais social. E eu fiz um texto uma vez... usei muito de base um livro muito legal que falava sobre quando o Estádio Nacional do Chile ele foi uma prisão na ditadura militar. E aí eu fiz um texto que eu fiquei assim... Eu lembro que foi um dia que eu acordei com insônia 5 da manhã e comecei a pensar nisso, aí levantei quietinho, peguei o computador, comecei a escrever. E aí fiquei um final de semana focado nisso. E aí foi um texto muito legal, assim, que eu adorei de fazer, talvez acho que o texto que eu mais me dediquei pra escrever. E um dia eu abro o Twitter e o Fred Caldeira, que o Gustavo que trabalha com futebol também sabe, é um jornalista que mora na Inglaterra, que assim, muito conhecido, ele tinha postado esse texto. Nossa, e eu falei, onde ele viu isso? Porque é muito nichado esse portal. Uhum. E aí, assim, eu fiquei uma semana pensando, gente, um dos maiores jornalistas atuais do Brasil, leu um texto meu e publicou. Muito e bom. Aí foi assim, uma conquista, né, um case de sucesso meu que hoje em dia é um dos textos que eu tenho no meu portfólio jornalístico ali, bem destacado. Maravilhoso, é gostoso demais, né, quando a gente vê que a gente fez alguma coisa e repercutiu de um jeito que é satisfatório. Sim. E que você vai trazer ali pra sua vida, pra sua trajetória, pra sua história. Sim. Braga, foi muito bom esse bate-papo. Muito legal. Amei falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho. E galera, você que é marqueteiro, conta pra gente o que vocês querem saber sobre os desafios aqui do marketing, né, o que os marqueteiros passam, qual o tema que vocês gostariam que a gente abordasse aqui no Fala Marqueteiro da Roya Lab. Vai lá no Instagram, compartilha esse episódio com a galera e obrigado pela audiência. Até mais! Valeu!